Está começando agora o podcast número 1 dos profissionais da saúde, Jaleco Roxo. O Jaleco Roxo é o podcast oficial da BAMS, mais que uma agência. Acompanhe a BAMS nas redes sociais, @bams.oficial. Bom, se você acha que a evolução maior da medicina nos últimos anos foi alguma tecnologia nova, talvez ainda você não tenha parado para olhar a inteligência artificial que já está fazendo aí dentro dos consultórios. Eu não podia deixar de cutucar, né? Mas antes da gente entrar nesse tema, deixa eu explicar uma coisa importantíssima aqui em relação ao nosso podcast. Se você já acompanha o Jaleco Roxo, já deve ter percebido que a gente deu uma sumida, né? Pois é. E não foi falta de assunto, foi censura mesmo. Kaique, nosso editor, simplesmente começou a barrar alguns episódios aí. Teve conteúdo, segundo ele, estava meio polêmico, meio forte demais. Aí o careca do Jaleco Roxo não deixou o podcast subir. É brincadeira. Kaique cara. de Moraes. Kaique de Moraes. Mas tudo bem, brincadeiras à parte, a verdade é que a gente passou algumas das semanas aí ajustando o nível que a gente quer trazer e fazer aqui para vocês. Até porque, Dr. João, o jogo mudou. O BAMS está em outro nível. E a gente agora não está falando mais só de coisas teóricas. Agora tem consultório, tem clínica, tem médicos que confiaram no nosso trabalho, no nosso método. E agora está aplicando isso aí na prática. É isso aí. Então é exatamente por isso que, mais uma vez, não estou aqui sozinho. Estou aqui com o Dr. Jonatas. E aí, pessoal? E junto nós vamos discutir aqui uma coisa muito interessante, muito profunda, até porque se tem um cara que eu conheço que mais sabe disso aí, está aqui na minha frente, que é sobre inteligência artificial e como que a gente aplica isso no consultório. Bora lá. Vamos lá, sem hype, sem promessa vazia. Aqui é só compromisso com a verdade e com a ciência. Eu sou o Brunair. Esse é o Jaleco Roxo Podcast. E aí, mestre? De Dr. Jonatas. É um prazer estar Prazer aqui. meu. É uma honra. Valeu. Bom demais. Bom estar com você em alto nível, apesar do Kaique. Cadê Kaique? Tá mandando muito bem, Kaique, viu? Nota 2 pra você. Bom, eu vou começar com a frase, né? Uma frase que eu li que eu achei legal, que é: o tempo é o ativo mais caro do médico. E talvez a IA pode devolver um pouco de tempo pra gente. É verdade. E aí vamos começar primeiro com um problema real aí que está acontecendo na saúde, em relação ao consultório, em relação à gestão, ou desperdício de recurso, de tempo. O que você quiser mandar bala aí, Dr. Jonas, todos ouvidos. Eu concordo. Acho que essa âncora do tempo é fundamental. As ferramentas que existiam até agora, elas podiam ajudar o médico a fazer alguma coisa, por exemplo, ter uma planilha no Excel, ter alguém para quem delegar uma função, ter uma equipe secretária muito forte, ajudava, mas nunca devolvia tempo. Não era uma atividade que você não podia, que você não necessitava de estar dando atenção a ela. Agora não. Agora existem algumas atividades para as quais você não precisa nem dedicar a sua atenção, porque pela primeira vez na história da humanidade, isso é uma ferramenta cognitiva. Ela pensa para você. Então não é um ábaco, não é uma calculadora, não é só um computador. Ela de fato consegue ter uma certa janela de contexto e, claro, não vai fazer a consulta por você, não vai operar por você, mas em muitas etapas do consultório médico, da gestão médica, elas vão realmente devolver tempo. Eu acho que sim. Essa era finalmente chegou. Claro que é uma era meio que de transição, as pessoas estão aprendendo ainda a deixar de utilizar essas ferramentas como só de chat e passar de fato a utilizar elas no trabalho, mas a taxa de adoção pelos médicos é muito alta. Algumas estatísticas dizem que 68% a 70% dos médicos já utilizam inteligência artificial profissionalmente, 80% dos hospitais utilizam inteligência artificial em alguma etapa do processo, e já existem 340 ferramentas de inteligência artificial e linguagem aprovadas pelo FDA, que é o órgão americano que controla se essas ferramentas podem ou não podem ser utilizadas no tratamento com pessoas. Então essa é uma mudança que chegou para ficar.
isso não vai voltar atrás. As pessoas falam de bolha da IA, né? A bolha vai estourar. Sim, pode ter uma crise da inteligência artificial, mas ela não vai voltar, o mundo não vai voltar ao que era antes dessas tecnologias existirem. Então o fato é que tanto na parte do atendimento, do marketing, do consultório, então durante a sua consulta, tudo bem que a consulta não vai ser feita pela IA, mas ela pode, por exemplo, anotar para você. Existem algumas expectativas de que o médico gasta 15% do tempo de trabalho dele, no mínimo, em parte administrativa, lidando com papel e burocracia. Se pelo menos isso fosse devolvido, eu acho que isso que você mesmo falou do tempo ser o maior ativo do médico, você valoriza o seu tempo. Não, sem dúvida nenhuma. Antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando nisso, né? Se eu fosse só médico, cara, a vida ia ser muito mais fácil. Na verdade, a gente não é só médico ou cirurgião, né, cara? A gente tem que ser faturista, contador, você tem que ser líder, você tem que saber gerenciar pessoas, RH, você precisa discutir com as operadoras, fazer relatório, ter um bom prontuário documentado. Então, assim, muitas vezes passa a impressão que, vou falar mais tempo, mas um dispêndio de energia e de tempo mais custoso com coisa operacional, que a gente não podia perder tempo, e menos com assistência. Então, às vezes você faz uma consulta ali de 30 minutos, mas depois aquilo gera para você muito mais que isso de dispêndio de tempo e energia. Do tipo, não, pede um relatório, aí você pede uma cirurgia que não dá certo, aí vai para auditoria, aí você tem que fazer mais relatório, pesquisar na literatura, juntar os documentos, aí você opera o paciente pede um relatório, aí quer aposentar, aí depois glosou, aí você tem que ir atrás dessa glosa, conversar com o seu faturista. Cara, assim, uma confusão danada, que eu acho que muitas dessas coisas possivelmente a IA vai nos ajudar. E junto disso que você colocou alguns grandes números que eu pesquisei também, eu fui atrás das fontes assim, que eu acho interessantes. Eu fui atrás daquele órgão lá do McKinsey e peguei um artigo bem legal, e ele fala o seguinte, que cerca de 15% dos gastos de saúde são desperdiçados em custos puramente administrativos. E isso gera um custo aí de 570 bilhões por ano. Então você vê que assim, talvez a gente conseguiria enxugar isso com IA. E aí também ele levanta uma pesquisa que fala que 82% dos líderes da área de saúde consideram a IA uma prioridade para aumentar a eficiência operacional. Então a galera já está atenta a isso. E no outra ponta, ele também cita uma pesquisa da Salesforce de janeiro de 2024 que mostra que mais da metade dos adultos dos Estados Unidos eles se sentem confortáveis com o IA para tarefas de agendamento de consulta e estimativa de custos médicos. Então você vê que também a outra ponta nossa, que é o nosso, entre aspas, cliente, ele está familiarizado, ele não acha tão ruim até um certo ponto você ter uma interação de agendamento, por exemplo, com uma IA. E eu peguei outros números interessantes, que o problema da saúde atual é sempre, ano após ano, o aumento do custo. Então peguei aqui isso dados dos Estados Unidos. Em 2002 houve um aumento de 5,5% no custo da saúde, 2023 6%, 2024 7%. E aí mais ou menos igual você falou, ele levanta nesse artigo que até 30% dos gastos em saúde são administrativos. E ele crava que metade disso é desperdício. E aí o que gera? Cara, isso gera na ponta do médico um burnout, tipo além da pressão de você prestar uma boa assistência, a responsabilidade que você tem perante o seu paciente. Do outro lado, você tem um paciente que fica frustrado com a dificuldade de acesso, ou às vezes a dificuldade de ter uma boa experiência, do tipo, manda mensagem para sua secretária e ela demora 2 horas para responder. Então o paciente quer agendar com você, quer marcar uma cirurgia e a sua secretária, na sobrecarga que ela está, ela não consegue atender. E aí esses processos ineficientes geram frustração, burnout, atrasos e uma pior experiência do paciente. Aí eu acho que a IA tem esse potencial, reduzir custos, melhorar a eficiência e indiretamente melhorar o cuidado com o paciente. Aí eu vi outros dados aqui que eu achei interessante, que é o seguinte, nos Estados Unidos, como que os líderes de saúde eles têm adotado a IA nos seus negócios. O que ele coloca? Ele fala que 61% deles usam a IA dentro do negócio por meio de algum tipo de parceria, ou seja,
Pegou um cara, tipo, igual eu tava conversando sobre vibe codar, pega um vibe code, o cara codifica, faz uma parceria e resolve, traz uma solução para ele. 20% desenvolve internamente, então pega lá, contrata um cara, bota ele dentro da empresa e produto para ela, né? Um produto para ela. Foi o que eu tava até conversando com um amigo meu, falou, cara, esse negócio de IA vai desempregar muita gente. Talvez sim, mas vai gerar emprego também. Vão gerar outras demandas, né? As coisas vão se ajustando. E 19% já compram soluções prontas. E em relação aos últimos dados que eu vi que é interessante, que quais são as principais aplicações? Eu sempre gostei de pegar lá nos Estados Unidos, porque geralmente lá acontece um pouco antes daqui, né? O que eles mais têm aplicado IA lá? Primeiro, melhorar a eficiência administrativa. Então, cerca de 74% já usa para aumentar a eficiência administrativa. Depois, produtividade clínica. Depois, engajamento do paciente. Infraestrutura e TI, qualidade do cuidado, educação e estratégia. E 64% desses líderes na saúde, eles já falam que tem um ROI positivo. Então, ou seja, mais da metade já acha que o investimento... Acha não, eles têm dados mostrando que o investimento colocado em IA já teve o seu retorno positivo, né? Tem mais algum dado que você viu? Eu vi esse retorno do investimento, eu li que na saúde nos Estados Unidos eles têm estimativa de 3,20 dólares, 3 dólares e 20 centavos de retorno para cada dólar investido em IA na saúde. Então, retorno alto, né? Não é bom, né? Bom, essas ferramentas chegaram mesmo com força. O problema que o médico costuma enfrentar é o da legitimidade mesmo. Então ele vê o site e fala, gente, será que isso aqui é sério? Será que o produto funciona? Não tem tanta prova social, ou seja, não tem dezenas de colegas chegando e falam, você precisa fazer também, todo mundo está usando essa mesma ferramenta. Isso ainda não aconteceu, pelo menos não nos lugares que eu pesquisei. Mas existem as ferramentas, especialmente para registro de prontuário, então para conversar obedecendo a LGPD, ou seja, sem o medo desses dados estarem vazando e sem a responsabilidade jurídica do médico por esses dados armazenados no prontuário eletrônico que passou por um programa de linguagem, disso voltar e morder o seu rabo depois, porque o paciente vai dizer que os dados dele vazaram, alguma coisa aconteceu, que foi você o responsável. Então todo esse problema jurídico, para a maioria dos médicos que tentam pensar em fazer anotação eletrônica por IA, isso é um problema. Mas existem ferramentas para isso oficiais, por exemplo, a Microsoft, a NDX, Dragon One, Electronic Health Records, é um que faz em português. Você baixa, ajusta para português, ela é cara, 300 a 600 dólares por mês, dependendo do pacote que você assinar, mas ela faz tudo isso. Ela anota todo o prontuário do paciente, ela faz análise de dados, ela faz os gráficos de quantos por cento do seu consultório são masculino, feminino, média de idade, quantos que tiveram indicação. Enquanto você está conversando com o paciente, ele está anotando tudo. Também tem como você mandar os PDFs, imagens, deixar todo o prontuário com as imagens e outros exames laboratoriais ou de qualquer tipo de exame que for necessário. Então, se alguém quiser baixar, é só ir lá, fazer o contrato e contratar um IA que faz isso. Por que eu não recomendo usar o ChatGPT, o Claude, o Gemini para isso? Porque esses dados não estão protegidos. Então, quando você clica nos termos de consentimento lá, concordo, você está dizendo que o responsável por decidir qual dado que vai para o Gemini, qual dado que vai para o GPT, que pode ou não pode, é você. Eles não se responsabilizam por esses dados se espalharem quando você coloca naquela conversinha do ChatGPT. Ou seja, você acha que apagou uma conversinha, conversei, falei alguma coisinha lá e tal, e não devia ter falado, ou então é um dado que era segredo, e você apaga a conversa, me sinto muito, essa conversa é para você, não para o sistema. No sistema, essa conversa está armazenada, sendo utilizada para treinar novamente os modelos, e nada impede de alguém infiltrar esse sistema e conseguir esses dados sigilosos. Então, nunca coloque os seus números de cartão de crédito, nunca coloquem as suas senhas do banco, suas senhas relevantes. Minhas senhas são essa. Como que eu posso fazer para guardar essas senhas? Qual que seria uma senha boa para o meu banco, porque eu preciso trocar minha senha? Não faça isso. Esses dados podem ser vulneráveis. Que mais? Você entrou no negócio, ia ser a última, eu vou trazer para cá, porque aí a gente já arremata trazendo como que a gente pode trazer IA para o nosso contexto do consultório. Mas até tinha colocado um tópico aqui sobre medo e resistências,
E é isso, o desafio da baixa adoção da IA pelo mercado médico, né? Realmente é um setor muito conservador, né? A gente vê que os avanços em tecnologia na saúde sempre é atrasado em relação às outras áreas de atuação. E te falo que às vezes até a própria medicina é atrasada em relação às outras áreas da saúde, né? Às vezes eu vejo que a odonto, a fisioterapia, os caras eles evoluem em tecnologia às vezes mais rápido que a gente. Então é um setor bastante conservador. A segunda coisa que eu vejo como empecilho assim, é esse mais ou menos que você falou, que é o alto risco regulatório, né? Então ter cuidado com a LGPD, ter cuidado com os dados, você não sabe onde esses dados vão estar, como vão ser manipulados e quem vai ter, né? E a falta de confiança, né? Às vezes, minha mãe mesmo, cara, eu fui mostrar, eu odeio esse trem de IA. Esse trem de IA, agora todo mundo IA, e eu tô grilada com esse trem de IA, porque eu vejo lá eu conversar no e-mail na empresa, todo mundo usando IA, e da resposta IA eu vejo que não foi a pessoa que fez, não sei o que, lá, e ela totalmente com aversão em relação à inteligência artificial. Falei, mãe, vem cá, vamos sentar aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí entrei dentro do contexto dela, de uma dor que ela tinha, ela palestrar sobre um assunto, e aí eu dei o prompt bem feito para a IA sobre qual era o contexto que a IA tinha que ter para pegar as informações, para fazer palestra que minha mãe demora dias para elaborar, uma palestra de 30 minutos. Eu falei, dei todo o prompt certinho, contextualizei a IA e falei, faz para mim. Agora eu quero que você, aí tem as referências na área dela de quem fala muito bem, agora eu quero que você adapte essa linguagem baseado nesse palestrante. Aí eu falei, mãe, lê isso aqui. Ela, como assim? Não, peraí, não, assinou na mesma hora. Pegou o celular, não, eu quero pagar. Pum, minha mãe assinou o GPT. Então assim, ela ficou impressionada. Eu falei, mãe, como qualquer ferramenta, se eu pegar esse martelo aqui, eu construo uma casa, mas eu mato uma pessoa. É uma ferramenta, você tem que saber usar. E aí ela, agora, ela é a maior usuária de ChatGPT para um monte de coisa. Tem um cara que chama Yann LeCun, ele é um dos criadores, um dos pais fundadores da inteligência artificial como a gente conhece ela hoje. E ele deu uma palestra semana passada, fez um post lá, e ele comentou que as pessoas usam IA como se usa um brinquedo. É uma ferramenta com um baita de um poder, mas elas brincam com ela, como se você estivesse brincando com uma coisa que é séria. 60% das pessoas usam IA como se fosse um chatbot, assim. Mas os poderes que ela tem não são só isso. O fato de você usar para isso, aí é com você. Mas a IA ela tem a capacidade de fazer código, de elaborar um plano de ataque militar, de fazer uma palestra muito bem feita, só que tem que ser feita do jeito certo. Tem gente que chama isso de engenharia de prompt, né? De você utilizar regras e técnicas para fazer um prompt. Mas as últimas publicações da Claude, da Google, mostram que basta que você faça uma conversa que tenha iterações, né? Exato. Então faz a primeira, conserta, faz a segunda, a terceira, lá para a quarta, quinta, você vai estar com um resultado razoavelmente bom. A versão IA, eu acho que ela parte de um lugar que ainda não consegui resolver bem. Ninguém conseguiu, na verdade. Que é esse conteúdo que foi produzido, esse conhecimento, entre muitas aspas, isso é conhecimento de fato? Porque não tem um ser humano que passou por trás dessa produção. De quem que é a responsabilidade por esse texto produzido? É de quem assina embaixo? E essa sensação que você tem quando lê um texto claramente produzido por um IA? De onde vem isso, né? De onde vem esse nojo de um texto que... esse texto está computadorizado e tal. É só um papagaio falando. Eu entendo quem tem essa versão IA, eu acho que isso vai durar muito tempo, tem muitos livros escritos sobre o assunto. Tem gente que acha que vai ter guerra por causa disso, para destruir todos esses sistemas de produção de conhecimento que não passaram por um cérebro humano, saíram de um chip. Mas é uma ferramenta útil. Então, independente do que for, se você quiser utilizar isso como uma calculadora que fica no seu bolso, eu acho que não é má ideia usar. Se a ferramenta está aí, usa, né? E de última coisa que eu coloquei de problema é que, em relação ao que você gosta, que são dados, que ele fala que a saúde enfrenta um grande problema, que os dados às vezes são muito dispersos, inconsistentes, não estruturados, presos a sistemas antigos.
e acaba dificultando um pouco, né, a gente trabalhar junto com o IA os dados. A gente está passando essa dificuldade em alguns clientes, né? Você vai atrás dos dados e Exatamente. o doutor não tem dados. Exatamente, o termo é esse, não estruturado. Então tá escrito à mão, ou então tá anotado com a própria linguagem do médico. Então, como você tira o diagnóstico de M54.2, que é o Código Internacional de Doenças de Cervicalgia, de um cara que escreve: paciente refere dor cervical com irradiação para o membro superior esquerdo. Como que esse texto vira o código? Então existem modelos de redes neurais e machine learning para transformar uma coisa na outra. Não é passar no ChatGPT, mas apesar de tudo está dentro da gaveta dessa categoria que convencionou se chamar de inteligência artificial. Essas ferramentas são muito difíceis de ser personalizadas, mas elas já existem, são oficiais, podem ser contratadas, e eu acho que esse é o futuro. Não tem como o cara ficar vivendo hoje como se vivia em 1920, anotando na caneta e achando que isso não vai voltar para dar problema depois. Vai ter glosa, vai ter perda de paciente, vai ter processo judicial, vai ter problema com o Conselho Regional de Medicina por causa de proteção de dados e anonimização. Esse é o tipo de problema que vai vir depois, pela falta do uso da tecnologia. Sabe que você vai concordar com uma teoria minha? Às vezes eu tenho a percepção que a inteligência artificial ela vai aumentar o gap entre as pessoas menos inteligentes e mais inteligentes, porque vai tudo assim, você vai ter que saber, assim, vou dar um exemplo. Qual que era uma skill muito valorizada antigamente? Você resolver problemas, certo? O cara passou na Politécnica, passou no ITA, o cara é um puta resolvedor de problemas, um puta engenheiro. Cara, qualquer problema que você dá pra IA aí de cara que demorava dias pra fazer, ela resolve rapidinho, entendeu? Em termos de problemas matemáticos ou soluções. Agora é o seguinte, vai ser quem sabe perguntar, entendeu? Quem sabe fazer pergunta. Então, se você sabe usar essa ferramenta muito bem, você vai distanciar cada vez mais de quem não sabe usar. Então, cara, igual você falou, ficar como isso aqui um brinquedo, vai ficando cada vez mais para trás de quem sabe codificar isso aqui, cara. Eu acho que vai ampliar muito a distância entre dominantes e dominados. Entre poderosos e não poderosos. Quem está autorizado e quem está desautorizado. Agora, se a pessoa nasceu com inteligência muito incrível lá no interior de um estado pequeno da Índia, eu acho que isso vai ser desvalorizado. Entende? Porque se você não tinha essa estrutura da sociedade ou antes tinha essa estrutura da sociedade para que essa pessoa, para que esse aluno alçasse, hoje já não é tão relevante a capacidade dele de resolver uma equação diferencial ordinária aos 10 anos de idade. Obrigado, muito obrigado, mas está no meu celular aqui, eu resolvo a equação com o meu celular. Ah, mas ele tem uma memória bizarra, ele resolve contas de 8 dígitos. Muito obrigado, parabéns, mas você quer ir pro circo? Você quer uma vaga no circo para fazer conta? Não temos interesse em contratar você por isso. Entende? Então, existe um medo, assim, um medo de que essas ferramentas diminuiriam o valor cognitivo humano, por serem, basicamente, uma empresa de troca de dinheiro por cognição. Você fala, eu tenho um problema para resolver. Vamos ver, qual que é o problema? É tal o problema. Olha, com $10 mil a gente dá a solução para o problema. Você aperta Enter, torra $10 mil de água, eletricidade, engenheiros de software, e ele te dá a solução. Então é o que o Sam Altman chama de inteligência como commodity. Então, eles vão vender inteligência. Quantos quilos de inteligência você quer comprar? Quer comprar tanto? Então toma, tanto, custa tanto. Vai te dar um valor pela quantidade de inteligência comprada. A inteligência humana começa a perder espaço. Mas não é artístico, mas não faz um poema, mas a pintura não tem o mesmo valor, mas a inteligência artificial ainda não canta com a voz do Frank Sinatra. Espera. Me dá 5 anos que ela chega lá. Cara, agora vamos lá, acho que o doutor quer saber. Me dá uns insights aí como o IA pode ajudar o médico no consultório. Na prática. Certo. Por exemplo, para a questão de posicionamento e estratégia, decidir qual vai ser o seu nicho. Eu sou cirurgião de joelho. Você quer focar na lesão esportiva ou eixo? E cirurgias de eixo? Talvez seja uma decisão que seja feita baseada em dados. Pede para ela conversar com você.
Dialoga lá 5, 6 conversas com IA, talvez você consiga tomar essa decisão com mais clareza. 2, marketing. Quais decisões de marketing você pode tomar? Claro que você pode contratar uma equipe, mas você pode tentar dialogar com ela, é gratuito. Essas ferramentas de diálogo e ela vai ter uma expertise nesse nicho muito superior à sua. Isso para mim vai em todos os ramos. Então, para a questão de experiência do paciente no consultório, tudo isso pode ser feito com IA. Fornecimento de materiais, educação continuada. Então, vou dar um exemplo. O cara é cirurgião de cabeça e pescoço, faz tireoidectomia parcial e total. Tem um curso em Barcelona e tem um curso em Pequim. Qual dos dois é melhor para ele fazer? Eu não sei. Mas talvez valha a pena utilizar esse tipo de ferramenta para dialogar sobre o assunto. Entende? A IA está aí para isso mesmo. Mas, claro, conversa com o colega, conversa com a equipe e tudo mais. Mas eu não acho que existe algum ponto dentro da medicina em que ela não é uma ferramenta útil. Ela pode te atrapalhar se você utilizar a ferramenta do jeito errado. Mas já acabou essa história. Assim, se em algum momento você vai prestar atenção em alguma coisa para tomar uma decisão, é uma muleta completamente útil. Inclusive, eu uso o termo muleta sabendo que o uso exagerado dela pode atrofiar seus músculos cognitivos. Não, eu concordo. Eu dividi aqui, quer ver? Eu coloquei o que ela pode ajudar na prática no consultório. Primeiro braço, automação. Então, por exemplo, ela gere sua agenda. Então, você nutre ela de CRM, às vezes você consegue, igual eu estava discutindo agora aqui, vai codar e conversar com o seu CRM e fazer disparos de mensagem automática, responder perguntas. Você consegue, inclusive, personalizar, né? Já mudando aqui para a questão do atendimento, personalizar o atendimento. Não fala, não, mas ficou uma linguagem muito robótica. Cara, hoje a IA avançou tanto, não é mais um chatbot só ali de você. Não, 1, 2, vai para... Você consegue colocar no contexto do paciente e ele, igual eu estava discutindo se aquela conversa teve com uma outra pessoa, uma outra empresa, se era a pessoa ou se era IA. Já gera essa dúvida, a gente nem sabe quem está falando, porque está chegando no nível de personalização que ele pega o contexto seu e coloca dentro da conversa. Só você colocar lá dentro do CRM. Não, esse aqui é um paciente, Jonas, de tantos anos, é casado, não sei o que, tem filho, não tem, o nome do cachorro dele é esse, torce pro Vila Nova, lá, e joga tudo isso e você nutre a IA. Quando a IA conversar com você, ela sabe um monte de coisa sobre você que está tudo lá no CRM que alguém nutriu. E aí fica uma conversa mais humanizada. Então a IA é capaz de fazer isso, né? De você otimizar o seu atendimento, você automatizar a sua agenda, você fazer análises então, de processo administrativo, de análise do seu consultório. A gente está com esse negócio, você pergunta para o doutor, ele não sabe nem qual que é o custo operacional dele, qual que é a receita, por que a consulta dele tem aquele valor, quais são os custos, qual a porcentagem de glosa, dados brutos, você atende mais mulher ou mais homem, você opera mais o quê, qual que é o seu ticket maior, várias coisas assim que o doutor não tem noção nenhuma. E talvez a IA ajudaria nisso. Prontuário, você pode pegar esses cartãozinhos que você prega aqui no celular que já ouve sua conversa, já joga lá na IA, a IA já faz um prontuário e blum. Só tem a questão, igual você falou, dos dados, né? Da LGPD, que aí que é um problema grave. Mas dá para fazer isso, dá para fazer, otimizar, você ganha muito tempo. Eu vi um dado excepcional, que ele fala que no artigo até 39% das horas de trabalho na saúde podem ser automatizadas ou aumentadas, otimizadas com o uso de inteligência artificial. Então, você falou, qualquer coisa, eu não vou nem entrar na questão assistencial, porque aí tem toda uma questão de regulamentação e tudo, mas, cara, você pega lá a ressonância do seu paciente, joga lá e fala, tô com dúvida, porque o laudo deu isso, mas eu tô vendo uma outra coisa aqui, você concorda? Fazer esse tipo de coisa, cara, você pode montar um conselho para tomada de decisão em tudo. Não, eu tô com uma decisão aqui, cara, eu não sei se eu compro cota ou não de uma determinada clínica ou de um determinado hospital. Imagina se eu tivesse feito isso na IA. Eu fiz. Eu tô com esse contexto. Ela me recomendou não comprar. E você desrespeitou a IA. Deu certo? Deu não. Eu não sabia
sabia dessa não, Sabia, mano? eu usei. Ela falou, não faz sentido do ponto de vista de investimento e tal. Ela me deu 1 trilhão de motivos lá pra qual não comprar. A impressão que eu tive você falou que a força humana era saúde... Não, achei que a saúde não funcionava dessa forma do mercado financeiro corporativo clássico, entendeu? Eu achei que tinha... Porque, cara... colegas meus compraram a mesma cota por valores maiores, entendeu? Aí eu vou falar, Aí ela falou, não compro. Não é vou que a comprar. minha área de estudo aqui na empresa é essa, que é sobre o comportamento humano Uhum. e a neurociência. Você vê tanto que é forte, né, cara? A questão de o viés da você ir no efeito manada e da prova, Nada, você vê, total, pô, velho. todo mundo tá fazendo isso. Se eu ficar fora dessa, eu tô errado. E você não sabe de nada de sabe ser de nada. humano. Você não tá por fora. Isso aqui você não tem o feeling. Eu fiz tudo, enviei pra ela o regulamento interno, o contrato, tudo, mandei tudo pra ela. E aí ela analisou, gastou um tempo, e ela falou, olha, na minha opinião, alto risco, não vale a pena. Ela falou... E quando você faz assim, você dá um contexto pra ela, do Dei. tipo, eu quero que você trabalhe com a cabeça, sei lá, vou dar um exemplo, de tomadores de decisão tipo Jobs, Elon Musk, não sei o quê. Não, você não bota ela assim. Não, eu falo assim, eu quero tomar a decisão baseada em dados. Então, DDD, né? Data Driven Decision. É isso que eu quero. Então, isso vai terminar de fazer a análise, você vai me apresentar o risco, na sua opinião, se ele é baixíssimo, baixo, moderado, alto, altíssimo, e você vai me dizer por quê, baseado em dados. Então ela me respondeu, olha, o risco é alto, por quê? Empresas no Brasil, tantos por cento das empresas fecham, tantos por cento das empresas têm litígio, tantos por cento das empresas têm dívida, tantas vezes as empresas têm problema judicial, então isso para você como prestador de serviço, como sócio, do ponto de vista jurídico, é de tantos por cento por ano, então se for uma relação de longo prazo, a probabilidade de você não ter nenhum problema é praticamente zero, então em menos de 10, 15 anos você teria problemas, e acaba você se envolvendo de uma maneira global nessa empresa, que não vale o investimento inicial e recomendo... Aí eu falei, tá, mas então qual que é a alternativa? Seja como prestador de serviço, ela não me deu alternativas, bolso, faça a sua própria clínica. Aí, não, tira 10 milhões do seu bolso e aí faz um hospital, assim, esse é o tipo de solução que a IA me dá, né? Aí eu não topei, eu falei, não, melhor entrar do jeito que eu tô fazendo e se eu quebrar a cara, depois quebrei a cara. Que dito e feito, né? Tá aqui, vermelho ainda, aqui, ó. No meio da testa. E a gente tava até conversando sobre isso, que na realidade é isso, lógico, cara, tem um dispêndio de tempo, de energia, de tudo, e que o nosso compromisso aqui sempre foi trazer soluções pros colegas, e aí a gente coloca esse desafio, até aproveitar o podcast e falar, cara, se tiver algum doutor que tem uma dor específica, a gente talvez consiga resolver para eles por meio de IA, né? Traz pra gente... E a gente consegue customizar uma solução baseada em IA para sua dor. E algumas soluções futuro, e algumas soluções que não precisam nem estar conectado no IA, fica rodando no seu computador, mesmo offline, né? Sem internet, tá funcionando no seu PC, rodando um programa no seu PC. Nós mesmos agora a gente vai fazer uma solução pro consultório e talvez depois, usando o consultório no piloto dando certo, a gente disponibiliza isso para os colegas, né? Claro. Que é basicamente conversar o CRM com um chatbot. Cara, eu queria aproveitar também o espaço para falar do nosso curso. Vai ter um curso para secretária de elite. O dia que é, Kaique? Secretária de elite, dia 11 e 12 do próximo mês. Próximo mês é quando? O cara às vezes está ouvindo isso aqui em 2027, dezembro. Esse podcast vai ser lançado... Ninguém sabe, não fala, pô, você sabe. Opa, agora eu gostei. Até fica o compromisso, quero ver. Que você tem que subir o podcast com a voz antes do curso. Com a voz, o podcast vai ser lançado... hoje é que dia? Hoje é dia 27, será lançado dia 28/3 e o curso é no mês que vem. Ou seja, vai ser dia 11 e 12 do mês 4. Então, a gente vai fazer um curso aqui voltado para a secretária dos colegas, dia 11 e 12, aqui no Complexo Orion. A gente quer fazer um curso mais individualizado, então a ideia é ter 10 secretárias. Salvo engano, acho que já tem 6, né? 6 ou 7 secretárias, então, ainda quem tiver interesse, a dinâmica, a ideia é trazer ferramentas de persuasão, comportamento humano,
lidar com dados para fazer com que a sua secretária, de maneira ética e suave, consiga trazer o paciente de fato para dentro do seu negócio e virar de fato um paciente / cliente, né? Ele consumir qualquer serviço que você tem a oferecer. E tudo isso aí começa com uma boa secretária. Bom, muito bem. Em relação, para a gente finalizar, eu fiz aqui um bate-bola. Beleza. Cinco perguntinhas rápidas Bora para lá. você, sem usar IA. Beleza. Queremos saber daí dentro da sua cachola. Não, mas eu não tô usando nada, não. Não, sim. Até porque o Kaique não deixa. Número 1. IA no consultório começa por eficiência operacional ou experiência do paciente? Eficiência operacional. Boa. Maior ganho inicial da IA, redução de tarefas ou melhor decisão? Melhor decisão. Estratégia de adoção, uma solução pontual ou uma plataforma integrada? Adoção, plataforma integrada. Você já vai com tudo, vai melhor vai com tudo. É. Maior risco da inteligência artificial, essa é boa. A subutilização ou a superdependência? Superdependência. Boa. E por último, a vantagem competitiva da IA vem de operação eficiente ou experiência superior? A vantagem competitiva é da experiência. Da experiência, né? Show de bola! Kaique, falar alguma coisa? A mais que eu esqueci, ou que a gente fez de errado? Esse podcast ele vai pro ar? Esse podcast vai pro ar e eu quero Glória a Deus. dar um aviso Deus é bom. rápido para os nossos ouvintes que quiserem enviar perguntas aqui pro Dr. Jonathan, Dr. Bruno, usar as nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, @bans.oficial. A gente não consegue ler todas as perguntas, mas as melhores sempre vão pro ar. Então capricha nas perguntas. Boa, Kaique. Obrigado, viu, por você estar aqui. Cara, foi um prazer. Acho que esse assunto é de bastante valia aí pros doutores. Eu acho que instiga a curiosidade. Tem muita coisa aí disponível, evidentemente muita coisa paga, mas fica o nosso compromisso. Se algum doutor tiver alguma dor específica, a gente tá aqui para resolver, só nos procurar. Até a próxima, não sei quando. Kaique que vai decidir. Um abraço, tchau. Falou, valeu. Porra, Kaique. Me ajuda, cara.